Oi, queridos. Espero que estejam todos bem, todos se cuidando. E logo, logo a gente se vê de novo, né? Vamos lá. A nossa aula de hoje é sobre planos de saúde, cancelamento de contrato. Você, administradora do plano de saúde, tem os mesmos direitos para cancelar um contrato, desde que sejam respeitadas as cláusulas, óbvio, né? Credenciamento de médicos e hospitais. Quando você faz um plano de saúde, recebe uma lista com o nome de médicos, hospitais e laboratórios autorizados pelo seu plano. Vocês lembram? Era um caderninho que a gente recebia, o nome do médico, telefone, nome do consultório, nome do laboratório. Hoje em dia não existe mais, foi modernizado, né? Hoje em dia toda a relação de médicos, hospitais, laboratórios e consultórios a gente encontra no site do plano de saúde. Se houver mudança nessa lista e se os médicos e os serviços não forem tão bons como os anteriores, você está sendo prejudicado. Ou seja, se o plano de saúde trocar algum médico, algum laboratório, algum consultório e você se sentir prejudicado porque ele não é tão bom como era o outro, você pode reclamar procurando um órgão de defesa do consumidor. Leve cópias de documentos, contratos, folhetos de propaganda e outras coisas que provem que houve a mudança nos serviços prestados, tá? Para você provar que houve essa troca, né? Pode acontecer, olha só, presta atenção que isso é muito importante. Pode acontecer de você estar no meio de um tratamento e o seu médico ser descredenciado. Nesse caso, envie uma carta à administradora informando: eu estou no meio de um tratamento, meu médico foi descredenciado. Se o seu caso não for resolvido, procure um advogado para que ele providencie, por meio de uma ação judicial, que o mesmo profissional continue e termine o seu tratamento. O plano de saúde cobrirá todinho o tratamento até a conclusão. Isso quer dizer o quê? Você está no meio de um tratamento, seu médico foi descredenciado, você não quer trocar de médico porque você já está acostumada com aquele, está no meio do tratamento, confia naquele médico. Então, você deve enviar uma carta para o plano de saúde, para a administração do plano de saúde, dizendo que o seu tratamento não vai ser interrompido e nem você permite a troca daquele médico que estava te atendendo por outro, e o plano de saúde tem a obrigação de dar continuidade ao seu tratamento até o final por conta deles, sem te cobrar absolutamente nada, ok? Exclusão de doença pré-existente. As doenças pré-existentes poderão integrar aquelas suscetíveis de atendimento pelos planos e seguros de saúde. Nesse caso, as mensalidades sofrerão um agravo, que significa o quê? A majoração, um aumento em relação às mesmas coberturas, sem as doenças pré-existentes. Isso quer dizer o quê? Se você entra num plano de saúde e possui uma doença pré-existente, não tem problema algum. O máximo que pode acontecer é esse plano aumentar o valor da sua mensalidade em decorrência de haver essa doença pré-existente, já sabendo que eles vão ter um gasto maior com você por causa dessa doença, né? Excluindo-se a cobertura das doenças pré-existentes, após 2 anos, que é o prazo de carência, não haverá restrição quanto a qualquer tipo de atendimento, ok? Internação de emergência. Assim que houver assinatura do contrato, não há carência para atendimento de emergência. Porém, quanto à internação,
Alguns planos exigem que o consumidor avise que foi internado de emergência até 24 horas depois da internação. Essa cláusula não tem valor, essa exigência é absurda e é ilegal. Você assinou um contrato, 5 minutos depois passou mal, foi para um hospital, num atendimento de emergência, foi internado, precisou ser internado, não há necessidade de comunicar o plano de saúde até 24 horas depois, tá? Essa exigência não pode ser feita. Se você não puder avisar a empresa a qual você é conveniado dentro de 24 horas e ficar sem a cobertura, entre em contato imediatamente com o convênio médico. Se o convênio se negar a cumprir as suas obrigações, provando que você não respeitou o prazo, procure um advogado de sua confiança para que ele entre com um pedido de liminar junto ao Poder Judiciário. Isso quer dizer o quê? Você passou mal, foi internado, foi para o atendimento de emergência, foi internado, passaram-se 24 horas, você não avisou o plano de saúde, ele cortou a sua cobertura, isso é totalmente ilegal. Procura um advogado, ele entra com uma liminar, a liminar é resolvida pelo juiz no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, e você continua com a sua cobertura, ok? Limites nos prazos de internação e tratamento. A lei não permite qualquer tipo de limitação para internação ou tratamento. O tempo de internação e de tratamento é determinado pelo seu médico. Não pode ter uma limitação. Tem tratamentos que demoram dias, tem tratamentos que demoram meses. Tem internações que demoram 2, 3 dias, tem internações que demoram um mês ou mais. Não pode haver a limitação. Quem determina o tempo é o médico que está te tratando. Caso haja alguma restrição por parte do plano de saúde, procure imediatamente o judiciário através de um advogado e peça a ele que entre com um pedido de liminar para dilatação do prazo e por prazo indeterminado, enquanto o médico achar que for necessário. Quais os documentos que você precisa entregar para o advogado para ele pedir essa liminar? O contrato, a guia de internação, o atestado do médico ou um laudo, onde ele vai descrever o tratamento que está sendo feito, período que ele precisa mais ou menos, que não pode ser interrompido, né? Que não há prazo e que provem a necessidade de um tratamento prolongado. Reajuste das mensalidades e prêmios. Se as mensalidades do seu plano forem reajustadas para muito mais do que é permitido pela ANS, reclame junto a um órgão de defesa do consumidor. Este órgão tem como encontrar outros conveniados descontentes e juntos vocês poderão entrar com uma ação coletiva na justiça. Mas, se você quiser, pode entrar individualmente com a ação. Olha só, todo ano a ANS, Agência Nacional de Saúde, ela permite que haja um reajuste das mensalidades. Esse reajuste, esse percentual, ele segue mais ou menos a inflação do ano, óbvio, porque 1 quilo de arroz que você comprou em janeiro de 2019 não é o mesmo preço em janeiro de 2020. Então, as mensalidades precisam ser reajustadas. Mas tem um plano de saúde aqui no Brasil que é danadinho, e eu não vou falar o nome, que além do reajuste da ANS, ele aplica um reajuste por conta dele. E às vezes o valor da mensalidade sobe 20%, 30%, 40%. Isso é ilegal. Eu, várias vezes, e vários advogados já entramos com a ação judicial para reclamar sobre esse aumento, que foi além do permitido pela ANS.
O que esse plano de saúde respondeu dentro do processo? Ele respondeu assim: trata-se de um plano coletivo, tem várias pessoas no mesmo plano, e esse ano houve muitos sinistros. Então, esses sinistros foram rateados com todas as pessoas que fazem parte do plano. Mas eles nunca juntaram, até hoje, o demonstrativo desses sinistros, para provar e para justificar esse aumento. Ou seja, além do reajuste da ANS, naquele ano houve, por exemplo, 100 mil reais de sinistros e tem 100 pessoas no grupo. Então, eles oneraram, aumentaram, além do reajuste, mais R$ 1.000 para cada um, justificando o número grande de sinistros, mas nunca mostraram para o juiz essa contabilidade, os recibos, os gastos. Então, todas as vezes que acontecer isso e você entrar na justiça, o juiz derruba e fazem eles devolverem o dinheiro que foi cobrado a maior, tá ok? Olha só que outra coisa interessante. É vedada a discriminação do idoso em planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. É totalmente proibida a aplicação de aumento por mudança de faixa etária. Antes da vigência do Código do Estatuto do Idoso, os planos de saúde tinham uma tabela de aumento por idade. De 0 a 18 anos era um valor, de 18 a 27 outro valor, tinha um aumento, né? Era aplicado um percentual. De 27 a não sei quanto, acho que era 40, se não me engano, era outro valor. De 40 a 60 era outro, e acima de 60, quando o conveniado completasse 60 anos, esse valor duplicava, às vezes até triplicava. Quando entrou em vigência o Estatuto do Idoso, que lá tem um artigo na lei que não permite que haja um aumento do plano de saúde em função de mudança da faixa etária, os planos continuaram cobrando, até que um colega advogado percebeu esse erro, entrou com uma ação judicial, com base, né, com fundamento nessa lei do Estatuto do Idoso, falando para o juiz que não era permitido esse aumento absurdo de dobrar, às vezes até triplicar o valor, né? O juiz entendeu que ele estava correto e deu causa ganha para ele, para esse advogado. Com essa sentença, todos os advogados do país que tinham clientes nessa situação embarcaram nessa sentença e entraram com um monte de ações judiciais pedindo a nulidade desse aumento. Não só esse juiz reconheceu que não era permitido e tornou nulo esse aumento, como ele fez a empresa de plano de saúde devolver todo esse dinheiro que o idoso havia pago com juros e correção monetária. As ações eram em torno de 100, 200, 300 mil reais. O que aconteceu? Chegou uma hora que o judiciário estava abarrotado com milhões e milhões e milhões de ações desse tipo. O que o STJ lá em Brasília fez? Suspendeu todas essas ações para fazer um único julgamento que abrangesse a todas as ações do país inteiro, para que não houvesse essa lotação, né, para desafogar um pouco o judiciário estadual, aqui de primeira instância. Então, todos os milhares, milhões de processos foram suspensos. Quando o STJ foi
julgar essa questão, ele percebeu o seguinte: se nós dermos ganho de causa para os idosos, os planos de saúde vão ter que devolver o dinheiro desses anos todos. E nós vamos quebrar todos os planos de saúde do país, porque vão ser milhões, bilhões de números de milhões de processos. Então, o que eles fizeram? Para não prejudicar os planos de saúde, os processos que estavam em andamento, eles determinaram que fosse devolvida a quantia. Só que a partir daquele momento, daquele julgamento, todos os planos de saúde tinham que reajustar as mensalidades com 59 anos. Olha só que saída, né? Nem vou falar nada a respeito dessa saída. Enfim, vocês entenderam. Os planos continuam praticando aquele aumento absurdo, às vezes dobra, triplica, só que agora não mais com 60 anos. O último aumento de mudança de faixa etária é com 59 anos, justamente para escapar da lei do Estatuto do Idoso, ok? Responsabilidade pelo serviço prestado. Os responsáveis por qualquer dano provocado por um atendimento deficiente, em primeiro lugar, é a administradora do plano de saúde que tem que ser responsabilizada, porque é ela que é responsável por todos que estão abaixo dela, médicos, laboratórios, consultórios, porque é ela que contrata, é ela que fecha o convênio com eles, portanto, a responsabilidade é dela. Em segundo lugar, se for um médico particular ou não pelo plano de saúde, os médicos. E em terceiro lugar, os estabelecimentos conveniados. Porém, como os médicos são profissionais liberais, eles somente serão condenados se for verificada a culpa dos mesmos. No próximo slide eu vou falar sobre a culpa, tá? Portanto, se você sofre ou sofreu algum dano provocado por um atendimento deficiente, faça o seguinte: reúna provas capazes de demonstrar o erro médico, contrate um advogado, entre com uma ação pedindo uma indenização do médico ou da empresa do plano de saúde e também pode denunciar esse médico ao CRM, Conselho Regional de Medicina, que analisa a ética profissional e o erro que ele cometeu. Olha lá, vamos falar da culpa dos médicos. As causas das falhas ou erros profissionais são negligência, quando ele deixa de fazer o que deveria fazer. Imprudência, quando ele faz o que não deveria ser feito. Imperícia, quando ele não toma os cuidados que ele deveria ter tomado, os cuidados necessários. Para cada profissional liberal, existe um conselho de classe que fiscaliza e julga os erros cometidos. Alguns exemplos: CRM, Conselho Regional de Medicina para os médicos, CRO, Conselho Regional de Odontologia para os dentistas, e OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, para os advogados. Hospital, atendimento pelo SUS. O paciente internado através do SUS, Sistema Único de Saúde, ficará sempre na enfermaria. Mas, se for caso de urgência ou emergência e não houver vaga na enfermaria, ele deverá ser internado num quarto ou apartamento até aparecer uma vaga na enfermaria. Mas, neste caso, não poderá ser cobrado qualquer valor da diferença ou complementação da enfermaria para o apartamento. Nunca pague nenhuma despesa de atendimento médico hospitalar para clínicos, gineco-obstetras, anestesistas, pediatras, cirurgiões, etc.
nem pague também despesas hospitalares e de laboratórios, honorários médicos, né? Medicamentos, raio-x, ultrassom e outros. Tudo no SUS é gratuito, tudo, tá? Qualquer tipo de exame e atendimento. E remédios, e, enfim, né? E cirurgia. Pacientes em tratamento de doenças de longa duração, como câncer, diabetes, AIDS, doenças renais, cardíacas e outras, também não deve pagar absolutamente nada aos médicos e aos hospitais. Laboratórios. Os laboratórios de análises químicas conveniados pelo SUS também não podem cobrar absolutamente nada pelos exames. Nos laboratórios particulares não existe controle sobre o preço, então pesquise antes de realizar os exames. O Código de Defesa do Consumidor possui normas para os laboratórios observarem. Os laboratórios, os donos, né, dos laboratórios são fornecedores como qualquer outro comerciante. Por isso, eles são responsáveis pela publicidade enganosa, que nós já vimos, cláusulas contratuais abusivas, nós já vimos também em outras aulas, e outras práticas previstas no Código, incluindo, né, inclusive, a responsabilidade em caso de erro ou dano. Profissionais liberais são aqueles formados pela universidade, tendo, portanto, nível superior. Trabalham na área para a qual se formaram e seu conhecimento é especializado. Exemplo, médico, advogado, dentista, arquiteto, engenheiro, né? São todos profissionais liberais. O profissional liberal só pode ser responsabilizado por algum dano que causou se a sua culpa for provada. O que é a culpa? É aquele slide que eu falei agora anteriormente. Imprudência, imperícia ou negligência, tá? Todavia, na ação judicial movida contra eles pelo consumidor, o juiz pode inverter o ônus da prova. O que é inverter o ônus da prova? Eu fui atendida por um profissional liberal, não fiquei com uma cópia do contrato, por exemplo, fui prejudicada, entro com a ação, aviso o juiz que eu não tenho essa prova, o juiz inverte o ônus da prova e determina que o profissional traga para o processo a cópia desse contrato e é a prova que eu preciso, ok? Isso é inversão do ônus da prova. Vamos falar um pouquinho de turismo e com relação a hotéis. Os preços das diárias deverão estar em local visível nas portarias ou recepções de hotéis, pousadas ou estabelecimentos semelhantes. Vocês já repararam, né, que quando vocês chegam no hotel, atrás do recepcionista tem uma plaquinha com os valores. Casal, quarto duplo, quarto single, ali é obrigatório por lei ter o preço das diárias em local visível, na recepção ou na portaria, tá? Os apartamentos, quartos e suítes deverão ter a relação dos preços dos produtos e serviços oferecidos, inclusive do frigobar, tá? Então, sempre no criado mudo tem que ter obrigatoriamente aquela listinha com os serviços oferecidos, de lanche, restaurante, lavanderia, enfim. E o que está ali dentro do frigobar, água, Coca-Cola, o que tiver ali no frigobar tem que ter o preço nessa tabelinha, tá? Isso tudo é obrigatório por lei. Cancelamento de reserva. Se você fizer a reserva em um hotel e verificar que as condições negociadas não foram atendidas ou que as instalações forem inadequadas, você poderá exigir o cumprimento das condições combinadas, aceitar outro produto ou serviço que estejam de acordo com o que você solicitou, cancelar a reserva com direito à restituição monetária, perdas e danos se houver, né? Se você não puder comparecer ao hotel na data reservada, cancele a reserva com antecedência. O que quer dizer isso? Você fechou um pacote pelo site, um quarto lindo, maravilhoso. Quando você chega lá, abre a porta, o quarto não é do jeito que estava na propaganda, você pode exigir que eles te deem um quarto
naquelas condições, que é o primeiro item aqui, ou você pode aceitar outro produto ou serviço que esteja de acordo com aquilo que você solicitou, ou você cancela a reserva e pede o seu dinheiro de volta e entra com ação de perdas e danos, se houve mais perda e algum dano além do ressarcimento da reserva, né? Extravio ou dano de bagagem. O hotel é responsável pelo extravio ou dano em sua bagagem. É, sim. Mas você deve provar que o bem estava no local, com testemunhas, um comprovante por escrito, uma foto, você do lado da mala, enfim, tem que ter uma prova, né? Dinheiro, joias e outros objetos de valor devem ser guardados no cofre do hotel e os devidos documentos corretamente preenchidos. Então, eu guardei meu Rolex, lindo, maravilhoso, no cofre. Então, alguém foi lá, pegou, ele sumiu, houve um furto. Como que eu vou provar? Eu, quando guardei meu Rolex lindo, maravilhoso no cofre, eu tenho que preencher um documento ali na recepção, mostrar para o gerente que lá dentro tem um Rolex, até tirar uma foto, inclusive, e preencher esse documento. Eu, fulana de tal, estou hospedada no hotel tal, dia tal, guardei meu Rolex no cofre, blá, 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 porque se houver algum furto, ele sumiu, algum dano, você tem como provar, tá? O hotel, pousada ou outro estabelecimento do mesmo ramo respondem pelos danos materiais ou morais sofridos pelo consumidor acontecido em suas dependências. Olha só, eu estava uma vez hospedada num hotel, tomando café da manhã no restaurante, caiu um pouquinho de água no chão, ninguém percebeu, ali perto da mesa de se servir, né, de servir as comidas, e uma senhorinha encostou ali para fazer um lanche e ela escorregou naquela pocinha. Caiu, machucou a perna, chamaram a ambulância, o SAMU, ela foi levada para o hospital, precisou ser imobilizada e o hotel indenizou tudo para essa senhorinha, tá? Isso no caso do dano ser causado pelo hotel por falta de manutenção ou descuido da administração. É esse exemplo que eu dei agora. Companhias aéreas, atraso. Se acontecer de seu voo ser interrompido por mais de 4 horas em aeroporto de escala, veja bem, é de escala, não é de partida. Seja qual for o motivo, você tem direito a viajar por outra companhia, por conta, óbvio, da companhia que atrasou, né? Receber de volta a quantia paga, conforme a modalidade do pagamento. Se você comprou essa passagem 10 vezes no cartão, você vai receber de volta o estorno em 10 vezes no cartão, tá? Durante o período de espera, todas as suas despesas, como hospedagem, alimentação, transporte, são de responsabilidade da companhia aérea. Você não tem que gastar nada. Transporte rodoviário de passageiros, passagem de ônibus. O bilhete é o comprovante da sua passagem. Ele é emitido em 2 vias, uma fica com a empresa, outra com você. E os dados anotados nos bilhetes são os seguintes, é bom você conferir. O preço da passagem tem que estar lá no bilhete. O número do bilhete e qual é a sua via, se é a primeira ou se é a segunda, a origem e o destino, a data, o horário e o número da poltrona. Se a empresa prestar algum tipo de serviço diferenciado, a informação também deve estar no bilhete. Lá no finalzinho do bilhete, por exemplo, pode estar escrito: temos serviços de frigobar a bordo, tá? Por exemplo. Cancelamento de viagem. Em caso de desistência, a empresa deverá devolver a importância paga ou revalidar a passagem para outra data ou horário, desde que você avise com antecedência mínima de 6 horas antes da partida. Estamos falando de ônibus, tá? Bagagens. Nas linhas interestaduais e internacionais, você pode transportar volumes no bagageiro e no porta-embrulho gratuitamente.
O limite de peso para as bagagens, no caso de ônibus, né, é de 30 quilos no bagageiro e 5 quilos no porta-embrulho, aquele espacinho que tem em cima da poltrona. Os embrulhos não podem comprometer a segurança e nem o conforto dos passageiros, óbvio, né? Aluguel de carro. Sempre que desejar alugar um carro para viajar pelo Brasil, certifique-se previamente se possui o cartão de crédito solicitado como garantia pela locadora. Isso é legal, tá? Você vai alugar um carro, você tem que deixar um cartão de crédito como garantia, como caução, né? Ao alugar um carro, não assine notas ou faturas em branco, óbvio. Se a empresa fizer essa exigência, denuncie imediatamente a um órgão de defesa do consumidor. Se alugar um veículo em outro país, verifique antes de viajar se você pode pagar as diárias adiantadas aqui no Brasil, ou se tem que pagá-las no país aonde vai retirar o veículo. Por quê? Porque se você pagar aqui no Brasil, você paga em real convertido e pega a conversão do dia. Se você deixar para pagar lá, ou se não puder, né, não tiver a opção de pagar no Brasil, pode ser que quando você esteja lá, naquele dia, aquela moeda esteja num valor absurdamente alto. Então, você vai pagar um valor bem maior, né? As despesas extras, seguros opcionais, impostos, combustíveis, deverão ser pagas no local onde você devolver o carro. Esse pagamento é feito em dinheiro, cheque de viagem ou cartão de crédito internacional. Em geral, as locadoras pedem que o carro seja devolvido com tanque cheio. Eles te entregam com tanque cheio, você devolve com tanque cheio. Reservem com antecedência o veículo que deseja usar. Comunique à empresa suas preferências quanto à marca, ano de fabricação, modelo, equipamentos. Se você quer com ar, sem ar, direção, vidro elétrico, enfim, né? Examine, olha só, presta atenção, cuidadosamente, examine cuidadosamente o carro ao recebê-lo. Se notar algum defeito, peça para trocá-lo, ou então que anote que existe aquele defeito, para você não ser responsabilizado depois por você ter causado aquele defeito, né? Pacote turístico. Escolha uma agência de turismo registrada na Embratur, Empresa Brasileira de Turismo, e consulte parentes, amigos que já tenham solicitado o serviço. Tem aquele também Reclame Aqui. Joga o nome da empresa lá, que lá você vai ter uma ideia se a empresa é idônea ou não, né? Verifique junto ao PROCON e à Associação Brasileira de Agência de Viagens, a ABAV, se existe alguma queixa ou denúncia registrada contra essa agência. Guarde toda a propaganda da agência, pois ela tem que cumprir tudo o que prometeu nos anúncios. Procure saber se durante a viagem serão oferecidas opções de passeios ou serviços pelos quais você terá que fazer um pagamento extra. Então, se aquele passeio, aquele serviço não está no seu pacote, você vai ter que pagar extra, mas eles têm que te avisar que aquele serviço ou aquele passeio não está incluso no pacote. Prefiro os pacotes cujo voo ou percurso em ônibus sejam feitos por empresas tradicionais. É até mais seguro, né? Porque elas têm lá o motorista registrado, o ônibus com manutenção, eles têm seguro de vida, né? Peça à agência com alguns dias de antecedência que lhe forneça o documento de confirmação da reserva do hotel, a nota de débito ou recibo da fatura do hotel, para ver que a agência pagou, né? As passagens com o assento marcado, etiquetas de bagagem personalizada para você pôr na sua mala, o roteiro da viagem e uma cópia da programação. Se você desconfiar de um pacote já comprado, que ali tem alguma truta, que aquela agência não é idônea, né? Ligue para a companhia de transporte e para o hotel que vai se hospedar e confirme se a reserva já foi feita e se já foi paga, ok? Essas são as minhas dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos, continuo morrendo de saudade, mas logo, logo a gente se encontra, tá bom?
Beijo, tchau.